Bom, gente, bem-vindos à aula de exercício do curso de resistência dos materiais do canal de fabricação mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e hoje eu vou resolver esse problema aqui, tirado de um dos livros textos das nossas disciplinas. Então a gente tem uma torre que está entre o ponto A e o ponto O, uma torre como uma torre de celular que você vê muito por aí, e ela está sendo sustentada na posição vertical por dois cabos, o cabo que liga o ponto A ao ponto B e o cabo que liga o ponto A ao ponto C. Tá bom? O nosso problema nos diz que a gente conhece a força de tração que age no cabo AB, ela vale 8 kN, e ela quer saber qual que tem que ser, esse problema quer saber qual que tem que ser a força de tração no cabo AC, para que essa condição seja respeitada. Então, para que a resultante em A aponte para baixo. Tá? Por que isso acontece? Então, imagina que eu tenho uma força aqui no cabo AB, outra força no cabo AC. Se essas forças não estiverem compensadas umas com as outras, vai sobrar alguma parte dessa resultante na direção horizontal e isso vai fazer com que essa torre, que está só pivotada no ponto O, se desloque ou para a direita ou para a esquerda. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que ela mantenha-se na vertical, que essa torre se mantenha na vertical. Então, nosso desafio é esse. Nosso desafio é descobrir qual que tem que ser a força de tração nesse cabo AC para que essa torre permaneça na vertical, para que a resultante aponte simplesmente para baixo. Tá bom? Então, o que são minhas incógnitas? Eu quero saber qual que é a força de tração IAC. E uma vez que eu tenha feito isso, o problema me pergunta qual que vai ser, então, esse módulo dessa resultante. Vai ter que apontar somente para baixo, portanto. Qual que vai ser esse módulo da resultante no ponto A. Tá? Então, esse é um problema interessante para a gente praticar alguns conhecimentos que a gente estava revisando anteriormente. Tanto de trigonometria, quanto de forças, de leis de Newton. Tá bom? Então, vocês podem perceber que por esse problema aqui, a gente vai ter que decompor forças de alguma forma. Tá bom? Se eu sei que a minha resultante no ponto A, ela vai ter que apontar simplesmente para baixo, para essa torre se manter na vertical, eu vou ter que saber quem são essas componentes na horizontal e a componente na vertical das forças, tanto do cabo AB quanto do cabo AC. E para eu fazer isso, sempre que a gente tem um cabo aplicando alguma força como essa, tá? Um cabo como esse ele só é capaz de aplicar forças na direção do próprio cabo. Tá bom? Então, quando a gente está falando de cabos e falando de elementos, não só de cabos, mas de elementos estruturais que aplicam força segundo a geometria deles, a gente vai falar muito de semelhança de triângulos. Tá bom? Esse é um conceito que vocês já devem ter visto em matemática, tá? E ele vai nos ajudar a resolver o nosso problema aqui. Então, por que eu falo de semelhança de triângulos? Isso é muito importante porque é o seguinte, eu tenho aqui triângulos cuja geometria é conhecida. Eu conheço qual que é a base desse triângulo, qual que é a altura desse triângulo, eu tenho subsídios para fazer isso. E eu sei, então, esses triângulos geométricos, eles estão medidos em metros. Eu tenho catetos medidos em metros, eu vou conseguir descobrir quanto é que vale, se eu quiser, descobrir quanto é que vale uma hipotenusa medida em metros e tal. Só que esse não é exatamente o triângulo de forças que eu tenho. A única coisa que eu sei é que o triângulo de forças é semelhante a esse triângulo. Dois triângulos semelhantes, eles têm os mesmos ângulos, só que eles não têm medidas iguais dos catetos. Tá bom? Então vamos fazer isso. Vamos construir primeiro para o cabo que eu já conheço. A gente vai fazer essa decomposição dos componentes horizontal e vertical para esse cabo AB. Tá bom? Então eu vou desenhar um triângulo geométrico AB. O ponto B está aqui embaixo, o ponto O está lá em cima, o ponto O está aqui embaixo. Esse triângulo forma um triângulo retângulo. Tá? Coisa boa, a gente sabe tratar com triângulos retângulos. Entre o ponto A, O e o B. Beleza. Eu sei que aqui, nessa base, segundo esse desenho que eu tenho algo que vale 40 metros. E a altura desse triângulo entre o ponto O e o ponto A, eu tenho subsídios para descobrir. Eu sei que entre o ponto A, a diferença de altura do ponto A até o ponto C vale 30 metros e do ponto C até o ponto O vale 20 metros. Então a altura é a soma desses dois caras. Eu sei que esse cara aqui vale 50 metros. Certo? Pois bem, esse triângulo geométrico ele vai ser semelhante ao triângulo de forças. Então, o triângulo de forças vai ter as seguintes componentes. Ele também vai estar entre esses pontos A, B e O, tá? Só que ele está todo medido em newtons. Então, aqui eu tenho tudo que tem que ser medido em metros e aqui eu tenho tem que ser tudo medido em newtons, tá bom? Você nunca pode ter um triângulo com unidades diferentes. Não faz sentido eu ter um triângulo cujo cateto vale 10 metros e o outro cateto vale 5 newtons. Tá? Você pode ter unidades diferentes, mas da mesma entidade, da mesma força. Né? Um em kilonewtons, outro em newtons, tudo bem. Né? Você simplesmente tem um fator de conversão entre essas unidades. Mas você não pode ter grandezas diferentes, não pode ter um comprimento misturado com uma força no mesmo triângulo. Isso não faz sentido. Tá bom? Então, no triângulo de forças, o que eu conheço?
Eu sei que a força de tração no cabo, então essa que está agindo entre A e B, vale 8 kN. E o que eu quero fazer, que eu comentei para vocês que vai ser interessante a gente fazer, vai ser descobrir quanto que valem essas componentes horizontal e vertical dessa força, certo? Então, pensando no ponto A, essa força está aplicada nessa direção de cá, né? Uma força de tração, o cabo está puxando esse ponto A para na direção do ponto B. Então eu quero descobrir o quê? Eu sei que a força de AB, vamos chamar assim, tá? Força de AB vale 8 kN e eu quero descobrir quanto é que vale a sua componente horizontal. Então, a força de AB na direção de X e a sua componente vertical, força de AB na direção de Y. Eu quero descobrir quanto é que valem esses dois caras, tá bom? Para isso eu vou utilizar o triângulo semelhante. O que eu vou fazer no triângulo semelhante? Lembra que dois triângulos semelhantes são triângulos que têm os mesmos ângulos internos, tá bom? Então, para eu descobrir um ângulo interno, eu vou utilizar funções trigonométricas inversas, como a gente já tinha comentado antes na aula de revisão de trigonometria, tá bom? Então vamos olhar, por exemplo, eu posso pegar esse ângulo aqui de cima, tá? Eu posso escolher qualquer ângulo que eu quiser, mas pegando o ângulo ali de cima, eu vou chamar ele de alfa, certo? Então, para o ângulo alfa, o cateto oposto vai valer 40 metros e o cateto adjacente vale 50 metros. Tá vendo? Oposto. Está de frente a esse ângulo, o cateto oposto vale 40 metros. A adjacente, que está colado nesse ângulo, vale 50 metros. E a gente sabe da definição das minhas funções trigonométricas que a gente está falando, quando eu estou relacionando dois catetos, eu estou falando da função de tangente. Tá bom? Então eu sei que a tangente desse ângulo alfa vale o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o cateto oposto, então a gente tinha visto que vale 40, e o cateto adjacente vale 50. Certo? Então eu tenho condições de calcular quanto é que vale a tangente desse ângulo. Só que eu quero saber quem é o ângulo cuja tangente tem esse valor. Então o que eu faço? Na calculadora, a gente vai fazer o seguinte. O alfa vai ser o ângulo cuja tangente vale 40 dividido por 50. Ou seja, eu vou estar usando a função inversa da função tangente. Tá bom? Se você vai na sua calculadora, eu vou mostrar aqui para vocês. Você vai fazer o seguinte, né? Eu vou mostrar na calculadora do celular, vocês podem fazer nessa calculadora de vocês, tá? A gente vai pegar e vai criar uma função inversa, tá bom? Um inverso estacionado e tá vendo que está aparecendo tangente a menos 1 aqui. Eu vou pegar tangente a menos 1 e dentro dos parênteses ali, eu vou digitar 40 dividido por 50. E daí só para ser rigoroso, eu fecho os parênteses. E eu descubro, então, o valor do meu ângulo, tá bom? O valor do meu ângulo está ali, 38,65. 38,7, tá? Descubro, então, que aquele ângulo vale 38,7 graus. Tá bom? Super importante vocês verem se a calculadora de vocês está programada em graus ou em radianos. A minha está em deg ali. Então, deg quer dizer que a gente está em graus, que é como a gente tem que estar na maior parte dos exercícios, tá bom? Então eu sei quanto é que vale esse ângulo. Como que eu vou utilizar essa informação agora? Se esses dois triângulos são semelhantes, esse ângulo no triângulo correspondente vai valer o mesmo alfa que eu tenho anteriormente. Então eu sei que aqui em cima eu tenho esse ângulo de 38,7 graus. Beleza? Então eu usei o quê? Por enquanto eu usei meu triângulo geométrico para descobrir quanto é que vale aquele ângulo. E agora com esse ângulo eu sei que ele mora também nesse triângulo semelhante, um triângulo de forças. Tá bom? Então para não ficar muito carregado o quadro, só vou apagar essa partezinha aqui. E a partir desse momento, então, para eu continuar a minha decomposição de forças, basta eu olhar agora só para o triângulo de forças que está aqui nesse canto do quadro. Tá bom? Eu sei que a hipotenusa vale 8 kN e eu sei que o ângulo ali vale 38,7. Então agora eu posso escolher qual é a função trigonométrica que eu vou utilizar para achar os valores desses outros ângulos. Tá bom? Então olha só. Com relação a esse ângulo, o cateto oposto agora é a componente de x. Quem está oposto a esse ângulo é a componente x dessa força. Então, se eu pegar seno desse ângulo, a gente lembra da definição de seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o cateto oposto vai ser FABx e a hipotenusa FAB. Certo? Então, quem eu desconheço desse cara é o FABx, eu vou deixar ele isolado, tá bom? FABx ficou ali sozinho. E o FAB que estava dividindo passa multiplicando o seno.
Então, FAB vezes seno daquele alfa. Beleza? Então, para descobrir quanto é que vale o módulo dessa força, basta eu ir na minha calculadora e substituir os valores que eu tenho. FAB vale 8 kN e seno de 38,7. Tá, eu arredondei, tá? Obviamente, o nosso ângulo ali. Vamos lá, seno de 38,7 vale 0,625, tá bom? Então eu vou ter 8 vezes seno de 38,7, 0,625. Então eu pego isso, vezes os 8 kN, e eu descubro que essa força dá 5 kN ali. FABX vai valer 5 kN. Né? Lembre-se que eu estou trabalhando sempre com os módulos, né? Eu estou descobrindo o tamanho de um dos catetos. Então o módulo dessa força é 5 kN e a gente viu pela construção do triângulo que ele está apontando para a esquerda. Portanto, se eu fosse rigoroso, eu poderia botar menos 5 kN ali para ficar tudo preciso, bonitinho. Assim. A gente está trabalhando com o módulo desse cara. Beleza? Então, para descobrir uma das componentes, eu utilizei o seno. Logicamente, para descobrir a outra das componentes, eu vou utilizar o cosseno. Então, perceba que com relação a esse ângulo, a componente vertical, FABY, é o cateto adjacente àquele ângulo. Certo? Então, como é um cateto adjacente, eu estou falando de cosseno desse ângulo. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, eu tenho FABY dividido por FAB. E eu faço a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Isolo a variável que eu quero descobrir, FABY, jogo todas as outras para o outro lado e substituo esses valores na calculadora. Então, eu sei que FABY vai valer FAB vezes o cosseno desse alfa. FABY vai valer os 8 kN da hipotenusa. E agora eu vou fazer cosseno daquele mesmo ângulo que eu tinha anteriormente. Então, cosseno de 38,7, eu descubro que isso vale 0,78. E, finalmente, eu descubro, então, qual é o módulo de FABY fazendo a multiplicação da hipotenusa por esse valor ali. Então, esse cara vezes 8 kN, eu descubro, então, que a minha componente vertical vale 6,24 kN. De novo, esse é um módulo das forças, tá bom? Então, é o módulo desse cara. Eu sei que ele aponta para baixo, então, de novo, se eu quisesse ser rigoroso com relação à nossa convenção de sinais, deveria estar menos 6,24, mas eu estou falando dos módulos dessas forças, né? Tá? Então, eu já sei quanto é que valem as componentes da força que eu já conhecia anteriormente. Componente horizontal da força B vale 5 kN e componente vertical da força B vale 6,24 kN. Tudo bem? Então a gente vai deixar esse cara armazenado aqui. Tá? Vamos copiar essa informação aqui para o lado. Deixa eu pegar uma outra cor, só para mostrar as coisas que a gente vem descobrindo. Tá? Então FABX vale 5 kN, apontando para a esquerda, e FABY vale 6,24 kN. Certo? Então tá marcadinho ali em vermelho, guardadinho lá no canto, coisas que a gente já descobriu. Tá? O quadro é pequeno, então eu preciso limpar esse cara aqui. Então, eu fiz isso para quê? Fiz isso para a gente ter as informações necessárias para passar para a próxima fase do problema. Então, para a próxima fase do problema, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar o que ele está me pedindo. Esse problema não está me pedindo para descobrir quanto é que vale essa força de tração em AC, no cabo AC. Tá? Então, eu quero saber o que está acontecendo nesse cabo AC. Esse cara é desconhecido para mim ainda. Só que esse cara não é independente do outro. Eu quero saber o quê? Para resultante em A sempre apontar para baixo, qual que tem que ser essa força no cabo AC. Certo? Então, o que eu estou falando para vocês? Pense o seguinte. Se a resultante em A deve apontar para baixo, isso quer dizer o quê? Quanto é que vale a resultante na direção horizontal desse cara? Então, tudo que age sobre o ponto A, eu vou desenhar só o ponto A aqui para eu explicar para vocês o que eu estou pensando, tá? Então, o ponto A está sendo tracionado com a força de AB e com a força de AC.
certo? Então, esses dois caras, o que você está fazendo aqui basicamente é uma soma de dois vetores. Por isso, tem a ver com a relação, com a nossa revisão de soma vetorial. Eu tenho que somar esses dois vetores, e eu sei que a soma desses dois vetores tem que apontar para baixo. Isso aqui é a condição do problema, tá bom? Eu sei que FAB mais FAC, que eu vou chamar de força resultante em A, tem que apontar para o lado de baixo. Tá? E na hora que eu desenho, isso aqui fica muito claro para a gente. A componente horizontal de RA tem que ser nula, certo? Não pode ter nada de RA que fuja da vertical. Não pode ter nenhuma partezinha de RA que seja para horizontal. Ou seja, eu sei que RAX, a resultante em A na direção de X, vai ser zero. E quem que é RAX? Vai ser a somatória de todo mundo, de todas as forças na direção de X. Certo? E quem que está agindo na direção de X? Eu vou ter o FAB na direção de X e o FAC na direção de X. Esses dois caras somados têm que se anular. Tá bom? Então isso aqui já me ajuda pra caramba, percebe? FABX, né? Deixa eu pegar só uma outra cor aqui pra gente não ficar confundido, tá? Vou pegar um verdinho aqui. Então a gente já tinha desenhado isso no triângulo semelhante anterior. Eu sei que a FABX está pro lado de cá. E eu sei que o FACX vai estar apontando para o lado de lá. Porque é um cabo, ele só é capaz de exercer tração. Então ele está sempre agindo nessa direção dele mesmo. Tá? Então ele está sempre puxando esse ponto A para uma certa direção. Eu sei que esses dois caras somados eles vão ter que se anular. Beleza? Então vamos botar esse cara aqui agora, levando em conta a consideração de sinais. Né? Percebe que o FABX aqui, quando eu estou desenhando no ponto A, ele está apontando para o lado esquerdo. Então ele vai entrar aqui nessa equação com o sinal correspondente com o sinal correto. Estou fazendo uma soma de vetores agora. Né? Eu não estou calculando mais o módulo de um cateto, o tamanho de um cateto. Estou fazendo uma soma de vetores, então o sinal ele entra aqui com... o lado que ele aponta entra na forma de um sinal. Então FABX vale quanto? Ele vale 5 kN, apontando para a esquerda, então ele vale menos 5 kN. Isso somado ao FACX vai ser igual a zero. Tá bom? Então eu pego os menos 5 kN, jogo para o lado de lá e descubro então que o FACX, a componente horizontal de FAC, vai ter que valer 5 kN. Essa condição é fundamental, tá bom? Eu saber que esse cara aqui tem que valer os mesmos 5 kN de antes, só que apontando na direção, no sentido contrário, é o que vai garantir essa condição do problema, do enunciado do problema, para que a resultante em A aponte para baixo, tá bom? Então agora, o que eu tenho agora? Eu tenho um outro problema de semelhança de triângulos para resolver. Eu conheço a parte geométrica dele de novo, só que no lugar de eu conhecer a hipotenusa, que é quem eu quero descobrir, eu conheço um dos catetos, tá bom? Então eu vou descobrir esse cara de novo. Vou fazer de novo, né? Segunda vez, semelhança de triângulos. É o mesmo triângulo de antes? Não, não pode ser o mesmo triângulo de antes, né? Porque o triângulo de antes representava o que acontecia no cabo AB. E eu estou representando agora o que acontece no cabo AC. Então vamos desenhar esse triângulo. Eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto C. E para eu formar um triângulo retângulo, eu não vou conseguir descer até o ponto O, né? Eu vou descer até o meio da torre aqui. Tá? Eu estou no meio da torrezinha aqui, não tenho marcado, mas eu estou nesse ponto aqui, né? Eu estou nesse ponto aqui, paralelo ao ponto C. Então, olhando para as grandezas geométricas agora, eu sei de novo, né? Quanto é que vale a altura desse triângulo? Desse ponto A até esse ponto no meio da torre aqui, eu tenho 30 metros de altura. Entre esse ponto O, a projeção do ponto O aqui para cima, e o ponto C na direção horizontal, eu tenho 50 metros. Tá bom? E eu sei que esse triângulo geométrico, metros todos, né? Ele vai ser semelhante ao triângulo de forças que eu tenho, que descreve o que acontece no cabo AC. Tá bom? O cabo AC, eu quero descobrir quanto é que vale essa força de AC. Esse é o problema. Esse é uma da principal pergunta desse problema. Essa é a minha incógnita que eu quero descobrir. Só que a partir dessa condição anterior que a gente tinha, eu já sei quanto é que vale essa componente aqui. Eu tenho FACX que vale 5 kN. Tá bom? Isso aqui é uma decomposição, né? Então ele está apontando para cá.
Esse carinha aqui está apontando para baixo. E a força de tração no cabo AC, como a gente espera, né? Tem que estar sempre na direção do próprio cabo. Tá? Então o que eu preciso? Por que eu vou ter que usar de novo esse primeiro triângulo? Percebe que nesse cara aqui eu só tenho quanto equivale um cateto. Eu não consigo caracterizar um triângulo apenas a partir do valor de um cateto. Eu preciso de um cateto e um ângulo. Então de novo eu vou descobrir um ângulo desse cara aqui. Tá? Então antes a gente botou o ângulo lá de cima, só para a gente mostrar que não, tanto faz qual é o ângulo que a gente escolhe, eu vou botar agora o ângulo aqui embaixo. Tá? Você pode escolher, pode botar de novo em cima, tanto faz. Esse ângulo aqui embaixo eu vou chamar de beta agora. Tá bom? Então, de novo, percebe que para o ângulo beta eu conheço os dois catetos. O cateto oposto, quem está de frente a ele, vale 30 metros, e o cateto adjacente, quem está colado nele, vale 50 metros. Então, da mesma forma que eu fiz anteriormente, vamos lá. Para esse ângulo beta, eu consigo calcular quanto é que vale a tangente. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, 30 metros, cateto adjacente, 50 metros. Só que eu não quero saber quanto é que vale a tangente em si. A tangente vale essa fração, eu consigo calcular. Eu quero perguntar para a minha calculadora. Calculadora, qual que é o ângulo beta cuja tangente tem esse valor? Tangente é menos 1 de 30 sobre 50. E a gente vai na calculadora e a gente vai descobrir quanto é que vale esse valor de novo. Vamos lá, vamos treinar como é que funciona isso. Deixa eu limpar minha calculadora aqui. Então, função inversa de tangente, de novo. Mesma coisa que a gente tinha anteriormente. E dentro daquela fração eu vou digitar 30 dividido por 50. Tá bom? Fecho meu parênteses, só para ser rigoroso. E eu descubro que esse ângulo ali vale 30,96 graus. Tá? Vou arredondar para 31. 30,96, se eu quisesse arredondar ali, seria 31 graus. Então descobri quanto é que vale esse ângulo beta. Para que eu fiz isso? Lembre-se, são triângulos semelhantes. Então, se esse ângulo aqui vale 31 graus, esse ângulo correspondente no triângulo semelhante vai ter o mesmo valor de 31 graus. Beleza? Para não ficar carregado, vamos de novo limpar um pouquinho aqui. E uma vez que eu usei o meu triângulo geométrico para descobrir quanto é que vale o ângulo, eu posso passar simplesmente para o triângulo de forças. Agora eu estou trabalhando só nesse triângulo de forças, tá? Então eu conheço o ângulo e conheço esse cateto que está adjacente a ele e eu quero descobrir a hipotenusa. Então a gente lembra lá na nossa cabeça qual que é a função trigonométrica que envolve o cateto adjacente e a hipotenusa. Tá? Então vocês vão lembrar disso. Cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente é quem eu já conheço. FAC x. Quem que é a hipotenusa? É o FAC, quem é que eu quero descobrir. Certo? Beleza? Então agora vamos substituir esses caras. Sei o valor do ângulo, vou jogar aqui. Sei o valor de FACx, vou jogar aqui. Então quem que eu quero descobrir? FAC. Vou deixar ele isolado, né? Vou passar esse cara multiplicando e esse cosseno dividindo. Então eu sei que é FAC. Lembra que eu estou falando sempre do módulo, né? Quando eu estou calculando essas funções trigonométricas, eu estou achando os módulos dessas coisas. Tá? Então FAC vai valer o quê? Vai valer FACx dividido por cosseno de beta. FACx eu sei que vale 5 kN e cosseno de beta. Então a gente vai pegar agora, né? Vamos à nossa calculadora, cosseno de 31 graus. Cosseno de 31 é 0,857, né? 0,86. Esse cara, eu vou pegar então 5 dividido por ele. E eu descubro, então, 5 dividido por esse cosseno vale 5,83. Tá bom? E eu descubro, então, que FAC 5,83 kN. Esse é o módulo de FAC, tá bom? E nesse ponto eu vou aproveitar que eu já estou aqui com o ângulo calculado e com essa hipotenusa calculada e já vou calcular quanto é que vale, né? Isso aqui era a principal pergunta do nosso problema, né? Quanto é que valia a força do cabo AC. Então isso aqui responde a nossa primeira pergunta. Para eu responder a segunda pergunta, quanto que vale o módulo da resultante efetivamente no ponto A, eu já sei que ela vai apontar para baixo, mas eu quero saber quanto é que ela vale. Eu vou aproveitar então nesse ponto, vou pegar esse resultado parcial e vou achar quanto é que vale o outro cateto, tá bom? Eu já conhecia quanto é que vale a FACx, já sei quanto é que vale a hipotenusa e eu quero descobrir quanto é que vale esse outro cateto, FACy, tá bom?
que é uma setinha do vetor, tá? Então tem diversas opções diferentes, posso usar tangente e tudo mais. Vamos utilizar tangente agora, especificamente, tá bom? Então olha só, esse ângulo é o ângulo beta. Tangente desse ângulo beta, lembrando, tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto vai ser f a c y, cateto adjacente f a c x. Então, para eu isolar o cara que eu não conheço, que é o f a c y, vou deixar ele sozinho lá. f a c y vai valer tangente de beta vezes f a c x. f a c y, portanto, vamos lá na nossa calculadora de novo. Temos tangente de 31 graus vezes o outro cateto, que vale 5. Na hora que eu digito isso, eu descubro que essa tangente vale 3,0, que esse outro cateto vale 3,004, então 3 kN. Tá bom? Arredondando aqui, 3 kN. Então percebe, de novo, estou achando um módulo, tá? Ele está apontando para baixo, claramente da minha decomposição de vetores ele tem que apontar para baixo. Não estou botando sinal aqui porque estou descobrindo só o módulo, mas na hora que eu for operar uma soma de vetores efetivamente, que é o que eu vou fazer logo em seguida, eu vou copiar esse valor vou incluir a direção para a qual ele aponta na forma de seu sinal, tá bom? Então vamos só anotar aqui no canto, de novo em vermelho, as coisas que a gente já descobriu agora, tá? Descobri quanto é que vale f a c, vale 5,83 kN, e eu descobri que f a c y vale 3 kN. Então vamos só limpar rapidinho o código para a gente finalizar nosso problema. Eu preciso saber então quanto é que vale a resultante no ponto A. Essa resultante no ponto A, a gente já sabe que ela tem que apontar para baixo, né? Lembra que para achar uma resultante eu posso fazer a soma componente a componente. Mas agora eu já sei, né? Eu até posso fazer isso de forma para conferir se estava tudo certo, né? Mas eu sei o quê? Eu já sei que essa resultante está apontando para baixo, tá bom? Então eu sei que essa resultante do ponto A, a gente tinha falado anteriormente, vai ser igual simplesmente à somatória das forças que agem na direção de y nesse problema, certo? Então quem que age na direção de y? Eu tenho FABY, vetor, e eu tenho FACY, vetor também. Certo? Então eu sei a resultante no ponto A, como eu já sei que ele só vale o que está na direção de y, eu posso escrever isso que eu escrevi, que vai ser simplesmente a soma das forças em y, tá bom? Então FABY vale 6,24 kN apontando para baixo, menos 6,24 kN. FACY eu já sei que vale 3 kN apontando para baixo, menos 3 kN. Então eu descubro que a resultante no ponto A é um vetor apontando para baixo, vertical, que vale menos 9,24 kN. E isso responde a minha segunda pergunta do problema. Certo? Então, esse problema foi um problema interessante para a gente treinar a soma de vetores e para a gente pensar como é que funciona esse equilíbrio. Quando eu adiciono uma condição um pouquinho diferente, né? Se eu sei que é um resultante tem que estar na direção vertical, o que eu posso fazer para achar esses vetores e as componentes dos vetores, né? Sempre interessante trabalhar em componentes, sempre tomar cuidado com a utilização das funções trigonométricas e fazer as coisas de maneira rigorosa, tá? Tanto faz qual é o ângulo que você escolhe, se é o ângulo na parte de cima, na parte de baixo do triângulo, a gente sempre consegue trabalhar desde que a gente preste atenção quem que está oposto a quem e quem que está adjacente a quem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, em breve a gente volta com mais uma aula de exercício.